Oi, pessoal, eu sou a Heloísa e hoje nosso convidado é o José Roberto Salvanho. Tudo bem, Zé Roberto? Tudo bem, Heloísa? E contigo? Tudo bem. E vamos dar início ao Evangelho comentado do capítulo 9 do livro Jesus no Lar, o Mensageiro do Amor. Capítulo 9. Falava-se na reunião com respeito à preponderância dos sábios na terra. Preponderância seria a soberania, a autoridade dos sábios na terra. Quando Jesus tomou a palavra e contou sereno e simples. Há muitos anos, quando o mundo perigava em calamitosa crise de ignorância e perversidade, o poderoso Pai enviou-lhe um mensageiro da ciência, com a missão de entregar-lhe gloriosa mensagem de vida eterna. Tomando forma nos círculos da carne, o esclarecido obreiro fez-se professor e, sumamente interessado em letras, apaixonou-se exclusivamente pelas obras da inteligência, afastando-se enojado da multidão inconsciente e declarando que vivia numa vanguarda luminosa, inacessível à compreensão das pessoas comuns. Observando-o incapaz de atender aos compromissos assumidos, o senhor compassivo providenciou a viagem de outro portador da ciência, que, decorrido algum tempo, se transformou em médico admirado. O novo arauto da providência refugiou-se numa sala de ervas e beberagens, interessado tão somente pelo contato com enfermos importantes, habilitados à concessão de grandes recompensas, afirmando que a plebe era demasiado mesquinha para cativar-lhe a atenção. O Todo-Poderoso determinou então a vinda de outro emissário da ciência, que se converteu em guerreiro célebre. Usou a espada do cálculo com mestria, ou-se a ilharga é ao lado, de homens astuciosos e vingativos, e, afastando-se dos humildes e dos pobres, afirmava que a única finalidade do povo era a de salientar a glória dos dominadores sanguinolentos. Contristado com tanto insucesso, o Senhor Supremo expediu outro missionário da ciência, que em breve se fez primoroso artista. Isolou-se nos salões ricos e fartos, compondo música que embriagasse de prazer o coração dos homens provisoriamente felizes, e afiançou que o populacho não lhe seduzia a sensibilidade que ele mesmo acreditava excessivamente avançada para o seu tempo. Foi então que o excelso pai, preocupado com tantas negações, ordenou a vinda de um mensageiro do amor. Esse outro enviado enxergou todos os quadros da terra com imensa piedade. Compadeceu-se do professor, do médico, do guerreiro e do artista, tanto quanto se comoveu ante a desventura e a selvageria da multidão, e, decidido a trabalhar em nome de Deus, transformou-se no servo diligente de todos. Passou a agir em benefício geral e, identificado com o povo a que viera servir, sabia desculpar infinitamente e repetir 1000 vezes o mesmo esforço ou a mesma lição. Se era humilhado ou perseguido, buscava compreender na ofensa um desafio benéfico à sua capacidade de desdobrar-se na ação regeneradora, para testemunhar reconhecimento à confiança do Pai que o enviara. Por amar sem reservas os seus irmãos de luta, em muitas situações foi compelido a orar e pedir o socorro do céu perante as garras da calúnia e do sarcasmo. Entretanto, entendia nas mais baixas manifestações da natureza humana dobrados motivos para consagrar-se com mais calor à melhoria dos companheiros animalizados que ainda desconheciam a grandeza e a sublimidade do Pai benevolente que lhes dera o ser. Foi assim, fazendo-se o último de todos, que conseguiu acender a luz da fé renovadora e da bondade pura no coração das criaturas terrestres, elevando-as a mais alto nível com plena vitória na divina missão que fora investido. Houve ligeira pausa na palavra doce do Messias e ante a quietude que se fizera espontânea no ruidoso ambiente de muito antes, concluiu ele com expressivo acento na voz. Cultura e santificação representam forças inseparáveis à glória espiritual.
A sabedoria e o amor são as duas asas dos anjos que alcançaram o trono divino. Mas em toda parte quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Então, achei também super interessante, né, Zé Roberto, essa passagem, né? Só assim, pensando no que eu entendi da passagem, né, foi que Jesus mencionou que Deus, né, havia enviado um mensageiro com o intuito de auxiliar, né, as pessoas que estavam ignorantes, perversas, e trazer uma mensagem da vida eterna, né? E aí ele mandou alguns mensageiros da ciência, né? Uns 4 mensageiros da ciência que acabaram talvez se perdendo aí, talvez no orgulho, em algumas situações, e assim não se aproximavam da plebe. Alguns consideravam a plebe povão, outros acharam que a plebe não tinha consciência de assimilar o que eles poderiam passar, outros achavam que a plebe só deveria exaltá-los na glória. Então, assim, não alcançaram o objetivo, até que ele enviou o mensageiro do amor, e esse sim foi o cara que conseguiu alcançar esse objetivo, que foi o que eu entendi da passagem. Zé Roberto, você poderia colaborar com a gente aí no seu entendimento? Obrigada. Claro, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de falar de um cara que eu sou fã incondicional desde sempre, Jesus, meu Deus do céu, que só o pronunciar dessa palavra, desse nome, já causa um ambiente totalmente diferente para nós, se torna mais leve, nos traz mais esperança. Deus, em sua infinita bondade, sempre enviou para a Terra aqueles espíritos missionários que podem nos auxiliar. Só que as ilusões da Terra muitas vezes desvirtuam as pessoas com o poder ilusório que a matéria exerce sobre cada um de nós, né, Heloísa? A gente vê que na parábola que ilustra bem o tema da tarde de hoje, todos eram imbuídos e tinham a incumbência de fazer coisas muito boas para auxiliar a todos. Só que em contato com o poder material, as ilusões vão muitas vezes desvirtuando as pessoas do compromisso assumido. E aí eu trago isso para a gente, né? A gente também, quando chega aqui, podemos não trazer grandes missões salvacionistas, né? Dada a nossa pouca elevação moral, a gente está aprendendo a sermos. E a gente acaba, muitas vezes, se distraindo com muitas ilusões e deixando o lado mais importante passar, às vezes, desapercebido. E para isso, qual que é o nome que eu daria, né? Tudo isso refletindo as palavras que você acabou de ler, de Neo Lúcio. Nós temos que ter perseverança no bem, fazermos tudo aquilo que estamos sentindo que o nosso coração indica no caminho do bem. Independente da crença que nós tenhamos, independente da nossa condição financeira, independente de uma série de motivos ou de causas, nós temos que praticar o bem. A Terra, o planeta maravilhoso que está girando para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, está carente de mais de amor. Nós temos aí religiões espalhadas por todo o planeta, cada uma por gosto daquele que se compraz com aquilo que a religião, que significa nos religar a Deus, né, nos traz, nos oferece. E o que está faltando, então, se tem tanta religião espalhada por todo o planeta? A prática do amor. Então, isso eu acho que a leitura nos induz a refletirmos um pouquinho mais daquilo que a gente está fazendo no campo do amar, né? Heloísa? Oi, sim, deu uma cortadinha, mas eu concordo com isso sim, né, Roberta? É realmente essa prática do amor, né? A gente sair do falar, né? Do só discutir, verbalizar, para realmente agir, né? Eu acho que
É muito isso, né? Porque você vê, ele trouxe aí pessoas tão sábias, né? No caso, a história foi justamente para falar, olha, você tem a inteligência, você tem a sabedoria, você tem a faca e o queijo na mão, mas e o amor, né? Você usou esse amor com o próximo? E, no caso aí, esses 4 primeiros mensageiros da ciência não desenvolveram o amor ao próximo, né? Eles utilizaram tudo que eles tinham, né? Eles se seduziram, né? Pelas situações ali nas quais eles estavam inseridos, com o poder, né? Que aquele conhecimento trouxe para eles, e em nenhum momento eles se aproximaram das pessoas pensando em servir, em ajudar. Então, é muito interessante essa visão, né, de como você praticar o amor e que ele pode ser praticado, inclusive, por. Eu acho que o fato de Jesus falar tantas profissões também é o fato de mostrar que todo mundo pode amar e todo mundo pode contribuir, né? Então, essa Sim, exemplificação de tantos perfis diferentes de trabalhadores, diferentes da terra, é justamente para falar assim: olha, o guerreiro pode, o cientista pode, o artista pode, o médico pode, todo mundo pode, né? Não é necessariamente algo de um perfil específico de pessoa que está aqui, né? Então, é muito exatamente. interessante, né? E a gente nota também, Heloísa, me veio muito à cabeça a hora que você estava fazendo a leitura, os apóstolos de Jesus, né? Eles tiveram aqui na Terra uma tarefa bastante difícil, bastante árdua, né? Aqueles que não têm o hábito de estudar, de ler, de ter contato com a vida dos apóstolos, seria interessante, é uma leitura muito dignificante, porque a gente conhece, passa a conhecer um lado, né, que está muito relacionado a este texto que você leu, porque eles também tinham família, os apóstolos. Eles tinham que trabalhar, né, eram pescadores, outros eram cobradores de impostos, quer dizer, cada um tinha a sua profissão. Eles não tiveram benesses assim de falar, porque é apóstolo de Jesus, eles não têm que fazer nada, tudo vai ser provido, tudo vai vir do céu. Eles tinham que, ao mesmo tempo que abraçavam a tarefa de divulgar a boa nova do Mestre, né, também cuidar dos seus afazeres. E qual seria o ingrediente principal, né? Já que nós estamos falando do mensageiro divino, eles colocavam com certeza esse ingrediente é o amor. Eles faziam. Tinham medo, tinham dificuldades, tinham necessidades, como nós. Só que o amor suplantava uma série de outros medos, de outras coisas que poderiam desviá-los daquela tarefa que eles abraçavam. Bom, nós podemos não ter a tarefa que teve um apóstolo de Jesus naquela época, mas a gente tem os nossos pequenos desafios diários aí para a gente vencer. E, logicamente, colocando o amor naquilo que a gente faz, a gente passa a ter uma vida mais suave, mais perene. Ela não tem que ser regada a sofrimento, né? E, Heloísa, falando um pouquinho de Jesus, puxa vida, Jesus tem tanto amor por cada um de nós que vivemos neste planeta, que eu peço para a gente pensar assim: ele ajudou a criar o planeta que a gente vive. Jesus, pela sua elevação moral, já teve condições de ajudar a criar um planeta, do qual a Terra é um desses planetas. Aí, num determinado momento da existência, ele pede ao Pai amoroso, Deus, para poder vir aqui exemplificar o amor. Então, toda vez que a gente falar de amor, que a gente personifique o maior ser que já passou aqui por este planeta, Jesus de Nazaré. E isso é um incentivo bastante grande para que a gente, quando tiver alguma dúvida, que se o amor não é importante, não cabe em algum lugar, que a gente se predisponha a amar mais. É isso que a gente está precisando na atualidade, né, Heloísa? Sim, sim. E até assim, eu até pensei que ele poderia estar falando dele, né? Na hora que ele fala do mensageiro do amor, falei, será que ele está falando dele, né? Porque ele fala justamente assim, características muito, né, que ele transmitiu. Então ele pôs assim: por amar sem reservas os seus irmãos de luta, foi compelido a orar e pedir socorro ao céu, foi caluniado, tiveram sarcasmo com ele, né? Ele participou de várias baixas manifestações da natureza humana,
Ele falou a melhoria dos companheiros animalizados, então, assim, ele está referindo-se mesmo aos humanos, às pessoas que ainda estão numa ignorância praticamente animal, né? E ele, com essa grandeza, essa sublimidade, essa inteligência suprema, ele teve essa benevolência de vir aqui para ensinar o amor na prática, né? E eu acho que a gente é tão beneficiado, Zé Roberto, porque, assim, a gente está aqui, você falou dos discípulos, né? Os discípulos, quando iam falar de Jesus, também eram caluniados, né? Enxovalhados. Então, assim, a gente não sofre nada de falar de Jesus, né? Então, assim, vamos falar mesmo, vamos agir, porque a gente já sabe que Isso. tem muito aí para evoluir, então vamos relembrar as palavras dele e agir, né? Não ficar só no blá blá blá, mas realmente sair para atitude, para servir, para amar, para fazer, e não ficar só discutindo, né? Então, acho que a ideia é essa, né? Os apóstolos sofreram tanto, a gente não sofre nada, vamos fazer tanto quanto e mais até, né? Podemos, é um dever, né? É. Se a gente for pegar o finalzinho da fala, da leitura que você fez, se fala ali que o saber e o amar são duas asas para a gente alcançar a Deus. Porém, quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Então, tem uma frase da irmã Dufo que ela diz o seguinte: é uma orientação espiritual que é passada para nós aqui na Terra. Ela fala assim: informados nós já estamos, todos nós, das coisas. Agora chegou o momento de nós darmos o nosso testemunho. E nesse testemunho é um testemunho de fé, é um testemunho de, como você falou, partir para a ação. A época não é mais de se esperar que as coisas caiam do céu, porque elas nunca caíram. Deus sempre nos capacita para seguirmos adiante, né? Sairmos aí das dificuldades, só que a gente tem que fazer a nossa parte, ser perseverante e com toda certeza, Heloísa, o amor é o ingrediente principal, como Paulo de Tarso, que também é um gigante do cristianismo, nos deixou uma reflexão bastante grande, né? Ele pergunta a Jesus, na estrada de Damasco, quando ele sofre a queda lá do cavalo, ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Por aí, a gente já abre assim possibilidades mil de trabalhar em prol do nosso amor interno, que por sua vez poderemos exteriorizar para os nossos semelhantes, né, Luísa? Sim, isso mesmo, Zé Roberto. Fantástico lembrar essa passagem aí também de Paulo de Tarso. Muito bom, obrigada, viu? Sempre é bom a gente trazer aí também essas lembranças da Bíblia aí, esses acontecimentos. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação. Então, hoje nós tivemos aqui o José Roberto Salvanho. Muito obrigada por compartilhar sua experiência, sua visão sobre o tema. Foi muito esclarecedor, foi muito bom. Tenho certeza que as pessoas também tiveram o coração aquecido aqui com essas lembranças e essas informações aqui, viu? Eu é Obrigada, que viu, agradeço. Roberto? Eu é que agradeço, Luísa. Muito bom também estar com vocês e que a gente pense realmente que o amor pode cobrir uma porção de erros, é uma palavra que a gente não deve usar muito, né? Mas uma porção de experiências não felizes que nós já tivemos ao longo da nossa existência. Ele cobre uma porção de coisas e nos faz seguir avante sempre. Um grande abraço, Heloísa. Obrigada, muito obrigada. Um grande abraço. E se você quiser, deixe um comentário, contribua com o seu entendimento dessa passagem. A ideia é que você utilize essa nossa conversa na sua leitura no lar, faça a sua oração no lar também, tá bom? Então, muito obrigada e até logo.